Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, que é mantenedora da TVT, da rádio e da Rede Brasil Atual, tem promovido durante o processo eleitoral de 2020 diversos debates nas cidades da região metropolitana da Grande São Paulo. No primeiro turno, nós fizemos um debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. E a ideia era realizar nesse segundo turno também um debate em relação aos candidatos da mesma cidade, com o intuito de deixar aí claro para o eleitor que tipo de opções estavam na mesa para escolha na urna no dia 29. Mas um dos candidatos, o atual prefeito Guti, do PSD, não aceitou a realização do debate. Nós moldamos para o formato de entrevista e fizemos o convite aos dois candidatos. E o candidato do PT, Eloy Pietá, aceitou conversar conosco, por isso estamos aqui com ele. Inclusive já fizemos uma entrevista essa semana, mas por problemas de queda na transmissão do sinal, boa parte da audiência acabou não podendo acompanhar essa conversa. Então nós estamos de novo com o candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá. Bom dia, candidato. Bom dia, Glauco. Muito obrigado à TVT, à Rádio Brasil Atual, à Rede Brasil Atual, por essa oportunidade de dialogarmos com a população, especialmente, é claro, a população de Guarulhos, onde eu sou candidato a prefeito. E, candidato, a gente queria começar essa entrevista falando da questão da saúde, mais especificamente da pandemia de Covid-19, que infelizmente deve seguir pelo menos até o primeiro semestre de 2021, até termos aí a distribuição da vacina para todo o Brasil. Os casos aqui de Covid-19 na cidade de Guarulhos, segundo aí o que a gente tem em termos de estatísticas relativas até o dia 23, quando a gente considera o período de um mês, a média diária foi de 123,8 casos por dia. Mas quando a gente considera só o período de uma semana, essa média sobe para 172,7. Ou seja, é possível que Guarulhos, assim como outras cidades de São Paulo e do próprio Brasil, esteja vivendo aí um período de recrudescimento dos casos de coronavírus. Qual a sua proposta em relação ao enfrentamento da Covid-19 em Guarulhos, candidato? Olha, em primeiro lugar, é pena que a atual gestão da prefeitura, o atual prefeito que se chama Guti, que ele faz muito negócio na área da saúde, né? Infelizmente, ele, ao invés de fazer leitos de enfermaria, de UTI, na hora do pico da crise ou no início lá, ele preferiu fazer negócios com várias empresas, fazer um hospital de campanha com muita característica de campanha eleitoral, e não instalou os leitos num hospital da mulher, cuja construção está pronta, mas que ainda não está em operação, de tal modo que nós teríamos um legado agora para enfrentar uma eventual subida da pandemia. Na verdade, o tal de hospital de campanha, que saiu 47 milhões de reais, foi todo ele desmontado, não sobrou um leito, não sobrou um respirador para a cidade de Guarulhos, diferente de outros locais em que se procurou deixar um legado para eventual retomada da pandemia ou até segunda onda. Como nós não temos ainda a vacina e não temos ainda os remédios adequados, evidentemente que nós vamos ter que tomar providências no sentido de fazer a testagem. E, aliás, o que está acontecendo é que estão perdendo validade os elementos de testagem que estão disponíveis aqui na cidade de Guarulhos. E, então, nós vamos ter que imediatamente começar a equipar o Hospital da Mulher, de tal maneira que tenhamos aquilo que devíamos ter, um legado de leitos de UTI,
de respiradores e também um legado de leitos de enfermaria e de pessoal adequado. Por isso, a nossa primeira providência vai ser relacionada justamente a tomar essas medidas. Testagem, para que a gente possa isolar os casos, as pessoas estarem alertas, fazer o isolamento não generalizado, mas das pessoas que estão infectadas da Covid para evitar o seu espalhamento e também nos preparar para uma eventual retomada. E se não houver essa retomada ou essa segunda onda, nós teremos o uso normal para outras enfermidades das enfermarias e das UTIs. Durante esse período da pandemia, a gente sabe que existe toda uma demanda reprimida de exames, consultas e procedimentos que deixaram de ser feitos para se priorizar ali o atendimento aos pacientes com Covid-19. E no ano que vem, a gente vai ter a volta da vigência da Lei do Teto, o fim do orçamento emergencial para o enfrentamento da pandemia, e já há cálculos de que o Sistema Único de Saúde pode perder até 35 bilhões de reais em comparação com o que a gente tem hoje. Qual a sua proposta, candidato, para atender toda essa demanda represada nesse cenário de perda de recursos do SUS e também de provável queda na arrecadação? A demanda represada ela está vinculada à falta de médicos, porque a atual gestão de Guarulhos ela reduziu o número de médicos. Quando eu fui prefeito, Guarulhos, eu assumi a prefeitura, tinha 800 médicos. Eu acrescentei mais 360 das várias especialidades e também os médicos, os clínicos gerais, os médicos das equipes de saúde da família. E o atual prefeito reduziu o número de médicos. A queixa é generalizada em todas as unidades básicas de saúde e nos hospitais. Pasmem, ele colocou máfias que estão com seus dirigentes presos, seja por superfaturamento nas atividades aí hospitalares, seja, inclusive, num dos casos, por vinculação com o tráfico de drogas. Então, é um desastre o que foi feito em termos dessa concessão dos hospitais, tirou a expertise que a prefeitura tinha, que a prefeitura administrava o Hospital Municipal de Urgências, o Hospital da Criança, este último criado na minha época, e ele colocou lá empresas que sob a capa de organizações sociais, mas na verdade são empresas e na verdade são verdadeiras máfias. E imagine colocar a saúde, esse bem tão precioso da população, nessas mãos inadequadas. Então é o seguinte, nós vamos ampliar o número de médicos e fazer um controle caso por caso, porque essas outras enfermidades não foram atendidas. E isso criou, você sabe que a enfermidade termina evoluindo, então muita gente está esperando há 2 anos fazer exames. E no ano todo que estamos, sob a desculpa da pandemia, os exames não foram feitos. As pessoas não conseguem voltar a ter consultas. Então, nós vamos reorganizar todo o sistema de saúde, olhar com carinho, caso a caso, das pessoas que eram atendidas pelo sistema, deixaram de ser atendidas, que procuram o sistema e não têm sido atendidas, para que a gente, e inclusive nós vamos ter que ampliar os horários de funcionamento para um plano emergencial de retomada de consultas, de exames e, evidentemente, dos remédios adequados para as pessoas, enquanto a gente reorganiza todo o sistema. Agora, candidato, ainda falando sobre os impactos da pandemia, dados divulgados no final de outubro pela PNAD contínua do IBGE mostram que o desemprego no Brasil atingiu uma taxa recorde de 14,4% no trimestre que foi encerrado em agosto e já atinge praticamente
14 milhões de pessoas. Que tipo de iniciativas a prefeitura pode tomar em relação não só ao auxílio dessas pessoas que acabaram perdendo o emprego, mas também para gerar novos postos de trabalho? Na verdade, nós estamos numa taxa altíssima de desemprego, a maior taxa é entre os jovens, mas também a população adulta, ela está com inúmeros problemas. Eu tenho sempre acompanhado o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, antes do Ministério do Trabalho, agora do Ministério da Economia, aqui para a cidade de Guarulhos, e o que se nota é que os empregos formais, eles vão sendo retirados das pessoas acima de 30, acima de 35 anos, e cada vez que a idade vai subindo, as pessoas são jogadas sem querer, sem vontade de fazer, para o empreendedorismo, onde todo mundo sabe que criam enormes dificuldades, porque não é fácil começar um negócio, mantê-lo vivo e fazê-lo progredir. Alguns conseguem, mas nessa crise econômica, muita gente indo para essa área termina não conseguindo, são as leis da economia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar os programas de auxílio aos desempregados que eu criei para milhares de pessoas quando fui prefeito. Para jovens, nós tínhamos 2 tipos de programa: o programa Oportunidade ao Jovem e, em parceria com o governo federal, o programa Juventude Cidadã. O atual prefeito de Guarulhos, ele extinguiu este programa. E também eu tinha o programa Bolsa Auxílio Desempregado para pessoas que já não eram mais jovens, inclusive até pessoas acima de 50, 60 anos, que conforme as suas habilidades recebiam da prefeitura, nesse programa especial de uma lei que foi criada na minha época, e retribuíam para a comunidade conforme as suas habilidades, mas também com formação profissional, o que nós fazíamos muito também com a juventude. Então, nós vamos procurar fazer parcerias com instituições como o Instituto Federal Técnico e Tecnológico, que veio na minha época em que eu era prefeito e que o Lula era presidente da República, aqui para Guarulhos, com a Universidade Federal, a Unifesp, e também com todas as entidades que se dispuserem a contribuir para reduzir esse drama social. Então, nós vamos retomar esse programa para milhares de pessoas com formação profissional e também procurar fazer com que gire a economia local. Então, esse aporte que a prefeitura faz a milhares de pessoas, ele vai estar vinculado aos gastos na economia local, de tal maneira que a gente possa fazer girar mais a economia. Além de que nós vamos fazer um censo próprio aqui na cidade de Guarulhos, inclusive para esse censo, uma espécie de IBGE local. Nós vamos utilizar essa juventude que nós vamos colocar nesses programas de oportunidade à juventude, com remuneração, nessa situação emergencial, para que a gente possa auxiliar, caso a caso, sempre que possível, através de um Banco do Povo, os pequenos empresários, olhar a situação dos autônomos. Eu sempre tenho dito o seguinte: essencial em todos os tempos, em todos os momentos, mas agora, nessa crise, há o respeito ao trabalho e o estímulo a que as pessoas possam ter alguma renda nesse momento, além das iniciativas que eu já citei que nós vamos tomar pela Prefeitura Municipal. Uma questão que preocupa sempre, né, em relação aos prefeitos que são eleitos é a governabilidade. Como é que vai ser a sua relação com os vereadores e também com os partidos que são representados ali no Legislativo Municipal, candidato? Eu no primeiro turno, eu tinha o apoio
além do PT ao que eu pertenço, eu tinha o apoio do Solidariedade, a candidata a vice-prefeita, professora Ade Rocha, é do partido Solidariedade, e eu tinha o apoio da Rede Sustentabilidade, cujo principal figura na cidade de Guarulhos é o atual vice-prefeito da cidade. Portanto, mesmo o vice-prefeito da atual gestão não apoia a continuidade da atual gestão, que é rejeitada pela maioria da população de Guarulhos. Agora, passado o primeiro turno, agora no segundo turno, nós temos o apoio do PDT, cuja candidata a prefeita foi a professora Sandra Santos, muito ligada ao movimento sindical. Nós temos o apoio do PSOL, cuja candidata a prefeita foi a Simone Carleto, diretora de escola, muito vinculada à área da cultura e da educação, evidentemente. Nós temos o apoio do PV, cujo candidato a prefeito foi Jovino Cândido, que foi prefeito antes de mim, e que muitas vezes nós disputamos as eleições, mas que agora, ele vendo o desastre dessa gestão atual, ele está comigo, está me apoiando. Nós temos o apoio do PCdoB, cujo candidato a prefeito, o professor Auriel Brito, também com todo o PCdoB, está nos apoiando, e nós temos o apoio do PP, que elegeu 2 vereadores, o Partido Progressista elegeu 2 vereadores, e também com a Democracia Cristã, que elegeu 2 vereadores, aliás, o PP, 1 vereador e 1 vereadora, né? Houve um crescimento do número de mulheres na Câmara de Guarulhos, o que dá para a gente ficar feliz, porque uma Câmara de 34 só tinha 4 mulheres, e agora foram eleitas 9 mulheres, então houve um avanço. O PT elegeu 2 mulheres, a Janete Pietá, que já era vereadora, e a Fernanda Curti, uma jovem que 24 anos, e que é uma grande esperança em termos da juventude na Câmara Municipal. Agora é o seguinte, mesmo o PSDB e o DEM, né, indignados com o desastre da atual gestão da Prefeitura de Guarulhos, eles estão fazendo uma campanha contra o atual prefeito. Então, a candidata a prefeita, que foi a terceira colocada, a Fran Correia, ela postou um vídeo e divulgou amplamente esse vídeo, dizendo o seguinte: olha, não votem no Guti, que é o atual prefeito, né? E compareçam e votem, né, nestas eleições do segundo turno. Então, nós, a partir... E nós temos na nossa aliança, evidentemente, professores universitários, aí já sem vincular partidos, professores universitários, artistas, líderes religiosos, líderes comunitários, líderes sindicais. Ontem nós tivemos a manifestação de apoio dos sindicatos, da Força Sindical. Nós já tínhamos o apoio da CUT, já tínhamos o apoio de um importante sindicato da Força Sindical, que é ligado ao Partido Solidariedade, e tivemos também da Central dos Sindicatos Brasileiros. Então, muitos sindicatos estão conosco porque eles notam que nós somos uma gestão que vai olhar a classe trabalhadora, como é minha tradição, desde aquela década de 1970, eu tenho um vínculo muito grande com o movimento sindical, com a luta dos trabalhadores, seja por melhoria das condições de salário, de trabalho, seja pelo emprego, e seja também pelos bairros onde moram os trabalhadores e trabalhadoras. Então, no Legislativo Municipal, nós temos uma esperança
de começar já com uma grande bancada de vereadores e vereadoras vinculados ao nosso programa de governo. Isso que é muito importante e decepcionados com o tipo de gestão atual, que é uma gestão muito corrupta, além de muito incompetente. Agora, candidato, um dos principais problemas relatados pela população de Guarulhos é a questão do deslocamento dentro da cidade, né? E nesse aspecto, a gente tem ali o Trevo de Bom Sucesso, que liga dois bairros dos mais populosos do município, Pimentas e Bom Sucesso, cortados ali pela rodovia Presidente Dutra, uma obra que foi iniciada em 2014 e que ainda não foi concluída. Queria saber o que o senhor pretende fazer em relação a essa obra e também qual a proposta, de uma forma geral, para a mobilidade urbana na cidade de Guarulhos. Olha, Guarulhos é a segunda cidade em população no estado de São Paulo e tem 1.400.000 habitantes. Eu fui prefeito de 2001 a 2008 e, naquela época, nós já começamos a tomar medidas importantes em termos de evitar gargalos no sistema de trânsito que prejudica tanto o transporte coletivo, quanto o transporte individual, quanto a própria economia, o giro da economia. Então, o que acontece? Depois que nós fizemos obras importantes, como uma marginal chamada Marginal do Baquirivu, próximo ao aeroporto de Guarulhos, margeando aquela rodovia Hélio Smith, que leva ao aeroporto. Nós fizemos um novo viaduto sobre a Via Dutra, com retorno. Nós fizemos uma primeira versão do Trevo de Bom Sucesso, que nós queríamos maior, mas que a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Nova Dutra não permitiram. Nós tínhamos que fazer o que eles permitiam, porque é faixa de domínio federal concessionada, a Nova Dutra, e fizemos várias outras medidas para reduzir esses gargalos de trânsito. O problema é que a atual gestão nada fez, nenhuma obra que reduzisse os engarrafamentos que terminaram com o crescimento da cidade, com o crescimento populacional, com a verticalização, inclusive de bairros distantes, que quando eu assumi não tinha nem agência bancária. Hoje tem agências bancárias, Universidade Federal, trazida na minha época, hospital, terminal de ônibus. E essa, por exemplo, a região de Pimentas, região de Bom Sucesso, elas foram crescendo, e a atual gestão não conseguiu, em 4 anos, concluir o Trevo de Bom Sucesso, que já estava praticamente há 2 anos em obras, e já estava pela metade, com recursos federais, que são disponibilizados conforme a obra avança. E na verdade, como a obra não avança, o recurso não vem, e os engarrafamentos são terríveis. Às vezes 1h30, prejudicando a população, tanto o movimento do transporte coletivo quanto individual, prejudicando a economia toda daquela região. Isso, há engarrafamentos em todas as regiões da cidade. Então, na minha proposta de gestão agora, dos próximos anos, nós temos para cada um dos grandes casos de engarrafamento soluções, e a primeira e grande obra, eu tenho dito, na cidade inteira, que eu vou fazer é concluir essa obra do Trevo de Bom Sucesso, que a atual gestão se mostrou super incompetente para realizar. E falando ainda de mobilidade urbana, a gente sabe que o transporte intermunicipal não é responsabilidade direta do prefeito, mas ele deve ser impactado com a extinção da MTU anunciada pelo governador João Dória, né? As funções ali da MTU vão ser repassadas
para a Artesp. Que tipo de iniciativa o senhor, caso seja eleito prefeito, vai tomar em relação ao diálogo com o governo do estado para que não haja um impacto mais severo no transporte intermunicipal da cidade de Guarulhos, né, que é muito utilizado pelas pessoas? Uma das razões de nós termos o próprio PSDB e o DEM contra o atual prefeito e contra a reeleição dele, também nós procuraremos manter um diálogo com os representantes desses partidos aqui na cidade, para que seja uma ponte de relação com o governo do estado, no sentido de que a gente dialogue para fazer uma integração entre o sistema intermunicipal de transporte coletivo, que é o ônibus, e o trem que vem até o aeroporto, né? E que não está sendo bem utilizado, não está sendo bem utilizado. A estação ali no Parque Secap não é bem utilizada, não utiliza a capacidade possível. Então, nós vamos ter que fazer uma integração entre os ônibus, o sistema de ônibus municipais e intermunicipais, inclusive a integração tarifária, que não existe, e nós vamos ter que otimizar as linhas de ônibus e para que a gente tenha mais ônibus disponibilizados para a população, mesmo nos trajetos internos, que utilizem esses ônibus que fazem o transporte intermunicipal, bem articulados com o sistema municipal. Agora, outra questão importante, e eu já vim abordando isso na fala anterior, é tirar os gargalos que estão prejudicando enormemente o transporte coletivo e que repercute também sobre o transporte intermunicipal. Mas com o governo do estado, nós temos que fazer um diálogo importantíssimo também na área da educação, né? Nós não podemos ter as escolas estaduais e as escolas municipais como se fossem dois sistemas que não conversam, e atualmente eles não conversam. Nós temos que fazer com que eles se integrem, de tal maneira que as crianças e adolescentes que saiam do sistema municipal, elas possam ter uma continuidade já articulada entre os dois sistemas públicos de ensino, coisa que não existe atualmente. O atual prefeito de Guarulhos é absolutamente provinciano, não tem relações com o governo do estado, não tem relações com o Congresso Nacional, né, onde a gente pode ter muitos recursos através de emendas parlamentares e também de emendas da bancada paulista, não dialoga com ministérios, é um prefeito fechado em si mesmo, diferente da minha época, em que eu era um dos vice-presidentes da Frente Nacional de Prefeitos, que reúne capitais e grandes cidades, e que nós dialogávamos com todos os níveis de governo, independente da situação partidária desses níveis de governo. Porque a população, quando ela nos elege prefeitos, ela quer que a gente traga soluções, e soluções para os problemas sociais, soluções para os problemas urbanos e soluções também para os problemas na área da saúde, da educação e tantas outras áreas. Eu não tenho passarinho, eu não tenho passarinho vivo, esses barulhos que você ouviu, né, são daqueles relógios que imitam passarinhos, né, como o cuco e outros. Candidato, nesse nosso modelo de entrevista em substituição ao debate, nós tínhamos reservado meia hora, né, já estamos chegando ao final, mas o senhor tem 2 minutos para considerações finais para a gente completar aqui a sua participação. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à TVT essa oportunidade. Quero agradecer também à Rede Brasil Atual, à Rádio Brasil Atual, e pedir a
a população de Guarulhos que a gente renove, faça uma mudança importante na gestão, utilizando a experiência e o avanço que houve nos 8 anos em que eu fui prefeito da cidade de Guarulhos. Nós vamos fazer uma gestão plural, porque é uma gestão com valores locais, né? Nós temos muitos valores locais, e eu vou promover uma nova geração de gestores públicos, bastante de vários setores da nossa vida aqui da cidade de Guarulhos, e também nós vamos retomar um sistema de saúde, dar qualidade para o sistema de saúde, que avançava na minha época, regrediu agora. Nós vamos criar os programas para os desempregados, desempregadas, autônomos, micro e pequenos empresários que estão sofrendo muito com a atual crise. Nós vamos buscar recuperar o tempo perdido na área da educação. Com a pandemia, as dificuldades do sistema educacional vieram à tona, porque a atual gestão nada fez de importante nessa área, principalmente com a internet, que a gente possa usar o ensino à distância para complementar o ensino presencial. E nós vamos procurar retirar esses gargalos aí do trânsito que estão prejudicando as pessoas e a economia aqui da cidade de Guarulhos. E também olhar muito pela moradia, porque com essa crise começa a ter um novo processo de favelização, e a atual gestão não entregou sequer um lote urbanizado, nada na área da moradia, mas tudo dentro de um sistema de participação popular, muita ética, honestidade na administração, que foi uma característica. 8 anos de governo, nenhum escândalo, e a atual gestão está cheia de escândalos, cheia de corrupção, e nós precisamos voltar a usar todo o dinheiro público a serviço da população. Então, muito obrigado, e o meu número é 13, esperando que aqueles que nos assistem aqui da cidade de Guarulhos, mulheres e homens, votem no 13 para que a gente recupere a gestão pública a serviço da grande maioria da população, beneficiando, na verdade, a todos e todas. Obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos, Eloy Pietá. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.